Começamos hoje mais uma página, não é? Aqui nos veículos de notícias, de prestação de serviços do litoral norte do Rio Grande do Sul. Esta é a primeira edição do programa que chamar-se A Tendência Entrevistas, né? Vamos começar com a chave de ouro, eu diria assim. Começamos com a pessoa que está aqui já sentada ao meu lado, todos conhecem, sabem que trata-se do Dr. Emerson Silveira Mota, natural lá de Porto Alegre. Nós temos a sua ficha aqui, doutor. Ele tem 46 anos de idade, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul, a PUC, em 1996. Juiz de Direito desde 99, né? Estando na comarca aqui de Tramandaí desde 99, né? Então, olha, atualmente titular da 2ª Vara Criminal do Juizado da Infância e da Juventude, aqui da comarca, também exerce as funções de presidente, não é, do Juizado Especial da Fazenda Pública e também juiz eleitoral da 11ª Zona Eleitoral, que abrange vários municípios aqui do nosso litoral norte e estará atuando nas eleições agora de 2018. É um prazer começar este programa tendo o senhor aqui na inauguração. Olá, Cláudio. Olá, espectadores do canal Tendência. Eu me sinto muito honrado de poder participar desse programa inaugural. Só um pequeno registro só com relação à zona eleitoral. Eu sou juiz da 110ª zona, só para ficar claro. E tá certo, quem leu errado fui eu ali. Não, tranquilo, só um pequeno reparo para que o juiz da outra zona não fique, né? Só erramos 80 zonas, foi pouca coisa. Faz parte, é um pequeno erro material que não prejudica em nada. Mas eu me sinto honrado então de estar presente aqui nesse programa e no início dessa, e eu torço para que haja todo o êxito e sucesso nesse programa, que a nossa região está precisando realmente de um veículo de comunicação com a comunidade para essas questões importantes de interesse público. Isso. Doutor Emerson, vamos falar das eleições. Nós já estamos vivendo aí o período eleitoral. E existem muitas dúvidas de quem vai votar, dúvidas de quem está concorrendo, nossas dúvidas da área da comunicação, o que pode, o que não pode. Podemos entrevistar os candidatos, não podemos, o candidato está restrito na propaganda eleitoral deste ano na internet, de que forma? Porque a gente vê que eles estão dando entrevistas, andam aí pelo Brasil, digamos que até de certa forma à vontade. Quais são as diferenças básicas das eleições de 2018 para as últimas? Bom, antes de explicar as diferenças da eleição de 2018 para as últimas, eu preciso explicar com relação à atuação do juiz eleitoral local. Nós temos uma estrutura vertical na Justiça Eleitoral, de baixo para cima, juízes eleitorais, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e acima o Supremo Tribunal Federal. Essa é a estrutura vertical. Os juízes eleitorais, eles ficam com a responsabilidade completa da organização dos pleitos das eleições municipais. Então cabe aos juízes eleitorais não só aquele papel de polícia fiscalizador, mas também dos registros de candidatura, regulamentação de propagandas, enfim, de todo o andamento da eleição. Nas eleições estaduais e federais, como agora, estas eleições elas ficam a cargo da organização e este controle para os tribunais, para o TRE, nas questões estaduais, e para o TSE, das questões federais. Reserva-se, então, para o juiz eleitoral, nas cidades, nas juntas eleitorais, nos municípios, apenas o papel do poder de polícia, com restrições de atuação. Então, as questões envolvendo propaganda eleitoral, as representações, elas não ingressam no cartório eleitoral como nas eleições municipais, nas eleições para prefeito e vereador. Elas vão entrar direto nos tribunais, que são os que vão fazer o controle e a regulamentação dessa questão dos debates. Eles vão estabelecer as regras juntos com os partidos, eles vão fiscalizar principalmente a propaganda na internet, porque nós estamos vivendo uma eleição diferente das demais, nós estamos vivendo, a população já está notando isso, que é uma eleição, de certa forma, limpa.
A cidade está limpa, nós não temos mais toda aquela poluição visual que nós tínhamos, com pinturas, com cavaletes. Toneladas de cartazes, papéis, aquelas propagandas políticas. Exatamente. Então a propaganda por papel ela ficou muito restrita. Hoje, na prática, o que nós estamos vendo, principalmente aqui na nossa região, são os chamados perfurites, que são aqueles adesivos que são colocados no vidro traseiro, e eles têm que ser perfurados, eles podem tapar o vidro traseiro todo, mas eles precisam ser perfurados, até para que haja uma compatibilidade da norma eleitoral com a norma de trânsito. E alguma coisa isolada de santinhos, que tem também o seu regramento, o seu controle com a necessidade do CNPJ, daquele que encomendou o material, enfim. Então, a propaganda de papel ela está perdendo espaço para a propaganda na mídia de internet. E a fiscalização desta propaganda de internet ficou, para essas eleições, a cargo dos tribunais, TRE e do TSE. O senhor escapou dessa então, doutor, parcialmente? Sim, realmente, mas no fundo, as regras que incidem nesta eleição, com algumas adaptações e alterações que sempre ocorrem, né, servirão também para o próximo pleito eleitoral municipal. O senhor que é juiz eleitoral, não tem ninguém para se perguntar do que para uma autoridade como o senhor. As pessoas falam, existe um folclore, não são todos, sobre segurança de urna eleitoral no Brasil. O TRE diz que as urnas são extremamente seguras. Existe algum fato, alguma coisa que a Justiça tenha tido assim, conhecimento, vocês da Justiça, que essas urnas sejam perigosas ou alguma vez tenham tido problemas? Não. Isso é folclore? Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço a pergunta. Se tem alguma informação que eu posso dar útil para a comunidade nesse momento, é sobre a urna eletrônica. A primeira vez que eu fui juiz eleitoral, porque o cargo de juiz eleitoral, para quem não sabe, ele é um cargo transitório. Tá? Nós somos juízes eleitorais por períodos, então são por biênios. Cada biênio é um juiz da comarca e é através de um rodízio. Então não é um cargo permanente. A primeira vez que eu fui juiz eleitoral foi em 2004, nas eleições municipais de 2004. Logo que começaram as urnas eletrônicas. E começou também o disquete das prestações de conta via disquete na época. E eu era extremamente cético com essa questão da urna eletrônica e eu fui para cima da urna eletrônica para saber exatamente essa questão. Afinal de contas, isso é um instrumento eletrônico. Isso é passível de fraude? Pode qualquer um chegar ali e manipular resultado, manipular o funcionamento da urna eletrônica? E a resposta é não. Existe um mito por trás disso. E quando eu falo um mito, eu não falo uma pessoa, eu falo um mito, uma mítica, né? Que se criou, né? Que se criou em cima dessa questão da urna eletrônica. Sem dúvida nenhuma, a urna eletrônica ela é mais segura do que uma votação por escrutínio. As pessoas com mais idade vão lembrar que antigamente era depositado um voto escrito e depois esse voto, que era escrito com uma letra muitas vezes ilegível, ela passava por um escrutínio. Pessoas eram convocadas, ficavam dias contando aqueles votos e o João da Silva podia ser interpretado como João Silva ou virar João Souza. E assim as coisas eram. E era muito difícil. Havia muita impugnação de resultado, recontagem de votos. E isso acabou com a urna eletrônica. Com a urna eletrônica isso acabou. Bom, como funciona a urna eletrônica então? Já que o juiz está falando que essa urna eletrônica não tem problema nenhum e tal, como funciona? Em primeiro lugar, a urna eletrônica ela não é ligada em nenhum dispositivo de rede e ela não tem uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth. Ela é ligada apenas na tomada. Portanto, eu desafio aqui publicamente o hacker que consiga, na minha frente, invadir uma urna eletrônica que não seja fisicamente. Está feito o desafio público aqui. Neste momento, nós estamos testando, nós estamos num período de testes ali no cartório, porque as urnas passam por testes, né? Nós estamos com teste até acho que amanhã ou depois de amanhã. As urnas teriam um período de teste. O hacker que quiser pode procurar o cartório eleitoral, será bem recebido por mim e eu ligarei uma urna eletrônica. Só vai prender o cara lá, doutor? Não, eu vou pedir para que ele tente invadir a urna eletrônica na minha frente sem espetar nada nela.
Como funciona a urna eletrônica? Ele tem dois caminhos, doutor. Ele não vai conseguir. Se ele conseguir, ele é preso logo depois. Não, eu prometo que eu não prenderei ele. Será um teste válido. Eu encaminharei ele para o Departamento de Informática do Tribunal de Justiça. Está empregado. Exatamente, para que ele mostre como ele fez isso. Porque isso absolutamente é impossível. Como funciona a urna eletrônica? Ela recebe um programa direto que vem da Justiça Eleitoral. Um programa que foi testado, que foi auditado em audiência pública, com a participação de membros do Ministério Público, da OAB, dos partidos políticos. E esse programa ele é lacrado. Foi submetido já a testes, nós tivemos eleições simuladas, estamos tendo neste momento, o programa está sendo gravado, eu preciso dar a data de hoje nós estamos no dia 6. 6 hoje, né? Dia 6. Nós estamos no dia 6 de setembro e hoje ele está passando por um período de verificação. A pessoa pode ir lá e fazer a votação simulada. E esses simulados são justamente para fazer o teste da verificação da urna. A partir disso é lacrado o programa e ele só é alimentado com os dados da eleição, daqueles candidatos que irão concorrer conforme os processos de habilitação foram julgados pela Justiça Eleitoral. Esta alimentação ela vem direto dos computadores da Justiça Eleitoral. Ninguém mais mexe nisso. Ela tem uma memória interna, que é um flash interno, um dispositivo de memória. Fixo lá. Que é tipo um HDzinho. Tá? Não é um hard disk, é uma memória flash. E tem um flash externo. O flash interno fica o sistema operacional da urna e os dados das votações. O flash externo fica os dados da eleição. E esse é removido. Esse é removível. E ainda há um pendrive que fica com o presidente da sessão, que ele vai colocar esse pendrive no encerramento da urna e vai mandar esse pendrive com os dados para o cartório eleitoral, encerrando a votação. Mas tem que abrir ela para fazer isso. Sim, mas ele tem... Assim não, ele tem, mas não tem nada externo. Não, nada externo, vai ser espetado. Ela não tem conexão externa. Não tem conexão externa. As conexões das urnas são todas lacradas, com aquele lacre que se desmancha se você retirar. Estes lacres foram por mim assinados. Eu assinei uma série de lacres. O Ministério Público foi assinar também. Bom, só para vocês terem uma ideia, era um bolo desse tamanho. Cada bolo de lacre daqueles ali era 10 assinaturas em cada um daqueles. Passei o fim de semana inteiro assinando, sabe? E aqueles lacres vão em todos os dispositivos das urnas. Então, se você chegar ali e tentar remover uma unidade dessas de flash ou tentar conectar algum dispositivo, vai romper. E mais, a urna vai travar. Se tiver um desses... Não, a urna vai travar. Para. Se você espetar qualquer dispositivo externo, estranho, ela acaba travando. E se fecha. Então, existe esse lacre. Então, a única maneira de você invadir uma urna eletrônica é fisicamente. E você tem que romper esses lacres. Aí ela se trava. E a urna tem sistema de segurança. Eu não vou dizer que nenhum sistema é infalível, porque não existe isso. Mas partindo daquelas regras de segurança. As regras de segurança funcionam da seguinte forma. É como as regras de porte de arma. Tem uma regra cobre a outra. Nunca aponte uma arma para a pessoa ou coisa que você não deseja acertar. Digamos que se você descuide dessa regra, a outra regra de segurança vai proteger você. Tá? Só coloque o dedo no gatilho quando for atirar. Então, se você respeita todas as regras de segurança, se você desrespeitar uma delas, a outra vai lhe cobrir. Então, esse é o princípio da segurança. Nós temos dispositivos que um cobre o outro. Aí nós temos a seguinte alegação. Doutora, mas quem me garante que os dados que estão sendo enviados do cartório eleitoral para a totalização no TRE, não vai um hacker entrar ali no meio e alterar esse resultado? Aí é a internet, doutor. Aí é a internet. Só que tem um detalhe muito interessante. Isso nunca aconteceu. Primeiro, aí tu vai dizer, mas grande coisa, nunca aconteceu, pode acontecer. Mas se acontecer, deixa rastro. E se constata imediatamente que isso aconteceu. E vou dizer por quê. O pessoal dos partidos políticos
que estão me vendo aqui, nunca houve uma reclamação de partido político. Porque os partidos políticos já sabem o resultado da eleição antes mesmo da eleição ser totalizada. E é muito simples, porque no final da votação, a urna imprime um boletim, os boletins de urna. E esses boletins são afixados ali no próprio local de votação, são encaminhados para o cartório eleitoral e várias cópias são dadas para os próprios fiscais dos partidos que estão ali naquela sessão de votação. Eles levam os boletins de urna de todas as sessões, somam os votos manualmente e acabam sabendo quem ganhou antes de sair a totalização. Então, quando vocês notam que no final de uma eleição, antes de sair o resultado, já tem pessoas comemorando, não há fraude nenhuma nisso. Eles só foram mais rápidos em contar os votos do que o computador em ler os disquetes. Viram como é interessante? E esse ano tem uma situação muito interessante que é uma inovação tecnológica. Os boletins de urna terão o código QR. Aquele código que você coloca o celular ali e ele naquele momento ele lê. Então vai fazer com que as pessoas não precisem mais levar o papel. Elas vão chegar com o celular, vão fazer a leitura do código QR e já vão saber a totalização daquela urna. Antes mesmo do TRE ter o acesso àquele totalizador. Então quer dizer, é inviolável. Eu não vou dizer que é inviolável. Não, ela em si, nela ali... Eu vou dizer que cabe ao ônus daquele que diz que ela é violável violar na minha frente. Eu acho difícil violar. Ela é muito difícil. E eu quero dizer uma coisa para os espectadores aí. O maior problema da eleição brasileira, das eleições brasileiras, nunca foi fraude em urna. O problema das eleições brasileiras é compra de votos. Aí é que nós temos fraude em eleição. Aí que nós temos a fraude à vontade popular, a fraude à democracia. Um amigo meu que já faleceu, o doutor Perón, interrompeu, dizia que a qualidade da urna brasileira não precisava ser tão boa, bastava que o político tivesse uma qualidade melhorzinha. Essa turma da compra de votos, não são todos, né? Exatamente. Eu estou dizendo que é uma prática aqui no Brasil, corriqueira, de conhecimento público, e é o maior desafio da justiça eleitoral o combate, que é a compra de votos, que é uma conduta criminosa que ocorre na clandestinidade e que é a grande mola propulsora da eleição. É aí que a coisa funciona. Quais são os resultados jurídicos contra quem compra um voto, vai lá comprar voto? Responde processo criminal. E anula a candidatura. Dependendo do momento em que isso acontece, pode levar à cassação do registro, se antes da eleição, cassação do diploma, se depois da eleição constatado esse crime. Então, se houver um candidato que pratique esse crime eleitoral, a candidatura dele realmente está em risco, fora as penalidades decorrentes criminais. Abuso do poder econômico. Exatamente. A compra de votos é decorrência de abuso do poder econômico. Por quê? Porque o sujeito utiliza do seu poder de compra, desequilibrando a eleição, praticando uma conduta imoral, ilegal, antiética, desleal e todos os adjetivos abomináveis possíveis. O uso da máquina pública se enquadra nos mesmos artigos, das mesmas contramedidas? O abuso, nós temos o seguinte, nós temos o abuso do poder político. Tá? Nós temos outras formas de abuso que podem desequilibrar a eleição. O uso da máquina pública. Exatamente. O sujeito que está no poder, muitas vezes, indevidamente, ele usa a máquina pública, tá, com a intenção de obter uma vantagem nessa disputa eleitoral. E isso também é um desafio da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, o combate. A compra de votos é um? Sim. Bota o cara na cadeia, comprovou, tá em cana. Sim, nós temos a boca de urna. A boca de urna é um outro crime eleitoral. Nós temos processos criminais eleitorais desse tipo de situação. No dia da eleição, é proibida a boca de urna. Tem pessoas que ainda acham que isso é possível, sabe? A boca de urna vai haver fiscalização aqui na cidade. Nós estamos montando um sistema de fiscalização, como nós fizemos em todas as outras eleições.
Nós estamos recrutando e treinando fiscais da Justiça Eleitoral para essa atuação e haverá também orientações que estão começando agora a partir dessa semana. Hoje está tendo, se eu não me engano, já o pessoal do cartório eleitoral foi fazer o treinamento, se eu não me engano, foi cidreira para os mesários de cidreira, se eu não me engano, e os diretores de prédio. Então eles vão fazer o treinamento lá para o pessoal. Então vão ser dadas as orientações, inclusive de fiscalização, de guarda do material. Vai haver uma fiscalização da Justiça Eleitoral como em todos os anos. Agora nós estamos vivendo no Brasil uma coisa atípica. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Federal do Paraná. As pessoas brincam, mas está na universidade, não, está preso, está na Polícia Federal preso, e o Partido dos Trabalhadores não abre mão da candidatura do Lula, insiste. Ele está até sendo veiculado nos comerciais de televisão, existe um desconforto, o judiciário já mandou tirar, está multando por programa que vai ao ar. Isso é uma falta grave, isso é uma coisa que está na lei da ficha limpa. Bom, como eu disse, essas questões que envolvem candidaturas para o governo federal, elas ficam sob a jurisdição do TSE, não sob a jurisdição do juiz eleitoral. Então não cabe a mim aqui... Mas no duro da lei está enquadrado. Falar sobre o conteúdo da decisão. Só a título de informação, houve o julgamento pelo TSE, considerando a condição de inelegível do candidato e determinando, então, que haja a substituição desta candidatura. Né? E até agora, pelo menos as notícias que estão sendo veiculadas, é que isso não ocorreu. O partido está aparentemente com a intenção de questionar essa decisão, e o questionamento é possível, qualquer pessoa pode questionar legalmente a decisão judicial, mas a decisão que se tem no momento, e a determinação que até o momento é válida, é a decisão do TSE negando este registro de candidatura. E tem que ser cumprida. Quantas vezes pode recorrer, doutor? Então tem um limite? Bom, agora, em tese, só seria cabível o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Este recurso, segundo o ordenamento jurídico, ele, em tese, não teria efeito suspensivo, não suspenderia a decisão da Corte Superior Eleitoral. Então, em princípio, nós temos que aguardar como vai ser o desdobramento dessas questões, mas a decisão que nós temos no momento, até o momento válida, é essa que foi proferida pelo TSE e, como juiz, eu entendo que a decisão válida tem que ser cumprida. O senhor também está na vara criminal, ocupa também lá outras funções do judiciário. Qual é a área do judiciário mais crítica para um juiz atuar? Bom... as áreas do judiciário, o judiciário é um poder onde as pessoas levam seus problemas em busca de uma solução. Então, não existe nenhuma área do poder judiciário que as pessoas vão lá para tomar um cafezinho. Que não seja crítica. Né? Exatamente. Então, faz parte do nosso trabalho trabalhar com os problemas dos outros, né? Nós estamos ali para isso, tá? Quando o senhor se formou juiz, só tem o cirurgião, o clínico geral, o senhor falou, passou no concurso, eu vou atuar em tal área. Qual é a área da sua predileção? Assim? Bom, quando a gente passa no concurso para juiz, a gente tem habilitação para trabalhar em todas as áreas da justiça estadual, né? A nossa ideia sempre inicial é trabalhar em todas as áreas, até para pegar a experiência em todas elas, enfim. Hoje eu trabalho bastante com crime, sabe? Porque eu já estou há bastante tempo com crime. Então, o crime, infância e juventude são as áreas que eu tenho mais afinidade por muito tempo. Mas gosto das outras áreas. Eu estou atualmente enfrentando agora um desafio novo, já estou no 2º ano, como presidente do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial da Fazenda, onde eu pego matéria de direito privado, direito do consumidor, e pego matéria de direito público, e estou gostando bastante. Então, eu gosto muito do que eu faço. Posso dizer para vocês que eu gosto muito do que eu faço, embora o serviço do judiciário seja muito pesado, eu gosto do que eu faço. Então, para mim, eu não trabalho de má vontade. Quem me conhece sabe que eu vou lá sempre numa boa. Não é pesado para mim, é pesado em si a carga de responsabilidade que nós temos. Porque sempre se pensa que o juiz tem o poder de Deus. Uma vez na rádio nós falávamos, eu e o senhor, não tem não, está restrito às leis. E o senhor desde 99 é juiz. O que mudou no judiciário, doutor Emerson, de 99 para cá? O judiciário tem evoluído bastante, né?
Sim, em posicionamentos, em tecnologia. Nós estamos entrando agora numa era de processo eletrônico. O processo físico de papel está entrando em extinção. Isso é uma mudança. Eu lembro quando eu vim para cá em 99, eu peguei minha ajuda de custo que era para montar minha casa e comprei um computador, porque não tinha computador no fórum. Não tinha computador. Eu comprei um computador e botei na minha sala de audiência, senão eu teria que fazer audiência com datilografia manual, máquina de escrever. E ainda tive que pagar curso para 2 servidoras na época do Poder Judiciário para mexer no computador, porque elas não existia. Não existia. Hoje não, hoje nós temos a justiça toda informatizada e rumando a extinção do processo em papel. Grande parte da morosidade do judiciário está aí, né? No papel, né? Porque era muita coisa. Bom, eu já acho que esse tema da morosidade do judiciário, eu já coloco, eu tenho 3 vilões aí. É? É. Primeiro vilão, a quantidade interminável de recursos. É muito recurso. Uma ação se eterniza porque há uma possibilidade infinita de recorrer de qualquer decisão do juiz. Então isso realmente tem que mudar. Segundo vilão, se chama AJG, Assistência Judiciária Gratuita, que é deferida por um critério muito aberto, basta a pessoa alegar que tem a necessidade e a justiça lhe concede esse direito. Eu sou totalmente favorável ao acesso à justiça, à democratização do acesso ao judiciário, mas essa forma como é tratada a assistência judiciária gratuita, sem nenhum critério de efetiva necessidade, possibilita a aventura jurídica. As pessoas se cria o jargão de pede qualquer coisa que não te custa nada. Tá? E o terceiro ponto é que hoje a gente vive uma instabilidade jurídica. Nós temos muitos posicionamentos sobre o mesmo tema. E a partir do momento que nós temos muitos posicionamentos sobre o mesmo tema, nós perdemos a segurança jurídica. Perdemos a noção do que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que tudo se relativiza, tudo passa a ser possível, eu passo a ter chance de ganhar qualquer demanda que eu vou ajuizar, e isso não me custa nada, porque eu vou litigar ao amparo da AJG, isso abarrota o Poder Judiciário de uma forma. E temos também as demandas de massas, que são ações repetitivas, que isso o Poder Judiciário está se estruturando, tentando resolver. Nós temos muitas ações contra o mesmo réu sobre o mesmo fato. Então nós temos agora nos tribunais superiores essa questão das demandas repetitivas, que ocorre a suspensão dessas ações até que haja um posicionamento definitivo da Corte Superior, e esse passa a ser a orientação para todos, e tendo uma decisão única e padrão, a gente consegue dar fim naquele problema na sua causa, na sua origem, e aí reduzir as demandas. O ex-ministro Joaquim Barbosa, ainda no exercício de presidente do Supremo, disse uma vez que também no Brasil o judiciário está operando com um déficit de mais de 30% de juízes só nos grandes centros. É verdade, é verdade. Há uma necessidade de mais juízes e mais servidores no país, isso é fato. O serviço público como um todo, se nós fizermos uma análise, ele é deficitário. As pessoas que trabalham no serviço público, muitas vezes, aqui eu quero fazer justiça ao servidor público, que é visto muitas vezes como vilão. O servidor público ele é taxado pela mídia como um vagabundo que ganha muito, quando na verdade ele é um burro de carga que ganha pouco. Ele trabalha muitas vezes no setor dele por 2 ou 3 e ninguém sabe disso. Ele trabalha ali porque falta naquele setor dele mais 1 ou 2. E o serviço tem que andar. E ele acaba fazendo a função daquele 1 ou 2 sem que ganhe, muitas vezes, na maior parte das vezes, uma gratificação ou uma compensação por esse serviço a mais. Então o serviço público, de um modo geral, e eu desconheço qualquer área de serviço público que esteja com o seu quadro completo, sobrando, a polícia está assim, a saúde está assim, a educação está assim. São menos pessoas do que é a necessidade. É um problema do serviço público brasileiro, e eu espero que os candidatos que estão aí tenham noção deste problema e encontrem soluções, né? É isso, doutor Epstein. Na área da infância e da juventude que o senhor também atua,
e uma pergunta que lhe faço, e lhe fiz isso uma outra vez agora, mas as pessoas continuam, sempre nos perguntam as mesmas coisas, nas redes sociais sempre são as mesmas coisas. O cara vota com 16, mas não é responsabilizado criminalmente com 16. Isso é uma qualidade da justiça brasileira? Isso é uma falha da justiça brasileira, ou isso é um projeto da justiça brasileira amparada na Constituição de 88 que está dando certo, ou que vai dar certo, ou que já deu errado? Bom, primeiro ponto, a justiça não cria regras. A justiça aplica regras. Essa regra da maioridade penal aos 18 anos é uma regra que decorre de lei, certo? E que decorre também de uma interpretação de artigo da Constituição. Para que isso seja modificado, temos que mudar o texto legal. Então, o judiciário em si, ele fica amarrado. Quer o juiz concorde ou não com essa regra, ele é obrigado a aplicá-la. Não há como fugir disso. É óbvio que a gente vive uma época, eu não sei se aquela vez eu comentei isso, essa é uma opinião pessoal minha, a gente vive uma época em que as pessoas amadurecem mais cedo e envelhecem mais tarde. É um fato. É um fato. É um fato que se constata a olhos vistos. Por quê? Pelo acesso à informação. Pelo acesso à informação e pelos avanços da medicina. As pessoas duram mais tempo. Nós tínhamos uma expectativa de vida há 20 anos atrás, aqui no estado, de 60 e poucos anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior que isso. Hoje dá para ter uma expectativa de vida de 80 anos tranquilamente. Tranquilamente. E as pessoas, então, com 60 anos, né, têm uma aparência que no passado era de pessoas de 40. Esse é o fato. A vovozinha de coque fazendo tricô não existe mais. Não tem mais. Não existe mais. Tá na rave. É, né? A vida tá na rave. Exatamente. Então, é um fato. E isso faz com que o perfil das pessoas tenha mudado. Então é de se pensar mesmo, está na hora da sociedade buscar esse debate, em que idade o ser humano de hoje está amadurecendo. Ele é imputável. E isso não tem nada a ver, na minha ótica, com a questão de número de pessoas em presídio. Nós estamos falando de pessoas que tenham maturidade para responder por seus atos praticados criminalmente. Nós tínhamos um sistema, vou colocar uma incoerência de sistema. Nós tínhamos um sistema que previa o seguinte: a lei civil previa, antes da alteração do Código de Processo Civil, que a maioridade civil era atingida aos 21 anos. Ah, eu lembro, eu peguei essa época. Lembra? Eu casei com 20, a mãe teve que assinar. Exatamente. E a maioridade penal sempre foi os 18. Os 18. Houve alteração recente ao Código de Processo Civil. Ah, e tem um detalhe. Se poderia emancipar a pessoa, antecipar essa capacidade civil a partir dos 18 anos. Eu fui emancipado com 18 anos. Ou seja, eu com 18 anos de idade, eu já tinha a capacidade penal, mas eu não tinha ainda a capacidade para os atos da vida civil. Não poderia praticar um ato... Já 50%. Exatamente. E eu fui emancipado. Então, aos 18 anos, eu adquiri minha capacidade civil e penal. O que aconteceu foi que com essa mudança do Código Civil, se criou a maioridade civil aos 18 anos, equivalendo à maioridade penal. Mas a emancipação continua existindo. E ela vem aos 16, a partir dos 16. Então, com essa alteração da lei civil e a não alteração da lei penal, nós podemos ter a seguinte figura: o sujeito com 16 anos, capaz de todos os atos da vida civil, inclusive de montar uma empresa, e incapaz de responder criminalmente. E vamos imaginar a seguinte situação: ele monta uma empresa e essa empresa dele, trabalhando aqui no litoral, causa um dano ambiental. A empresa dele, da qual ele é o titular, responderia a crime ambiental. Ele não. Mas ele não. Ele que é o titular da empresa, não. Porque a capacidade civil não atinge a
penal, elas correm separadas. Então há algumas incoerências no nosso sistema que devem ser repensadas. E claro que no ponto de vista de resolver, de reduzir essa maioridade penal, existe um entrave de ordem constitucional. A Constituição pode ser modificada por emenda, salvo aquilo que se entenda como cláusulas pétreas, que são cláusulas da Constituição que não podem ser modificadas. E aí existe, nesse ponto, uma divergência doutrinária. Alguns entendem que isso seria uma cláusula pétrea, que não poderia modificar, e outros entendem que isso poderia ser modificado por emenda. Então esse é a discussão real, técnica, sobre o assunto. E nós vamos ficar dentro dele até que eles mudem isso e a justiça tenha caminhos. Mas, doutor Emerson, nem tudo são leis e dias no fórum. Também temos noites no palco. Como é que vai a carreira de músico, guitarrista? Hein? O senhor não tem tocado muito, feito muito sucesso, a sua banda lá com o Flavinho? Bom, eu não vou dizer que eu tenho uma carreira como músico, né? A música para mim é um hobby. É hobby? É hobby. Eu realmente toco desde os 8 anos de idade. Estou com 46. Tudo é hobby, doutor. Isso é coisa profissional já. Meu pai também já tocava, aprendi junto com ele. Meu filho toca também. Então a gente curte essa brincadeira em família. A gente curte essa brincadeira com os amigos. Através da música eu fiz muitos amigos. Eu tenho uma banda só de juízes com colegas também, a banda Judges. E, enfim, a música só me trouxe coisas boas na vida. Essa banda, quando é contratada para tocar num bar à noite, esvazia o bar quando vocês chegam. Ó, veio o homem, vai que ele trouxe a minha ordem. Felizmente não. Felizmente não, porque o que a gente tenta fazer é não misturar as coisas, sabe? Eu acho que o juiz é como qualquer pessoa. Temos juízes como eu que gostam de tocar guitarra, temos juízes na música nativista, temos juízes que são escritores. Eu tenho um colega de outro estado que é chefe de cozinha, o sujeito né? Então, as pessoas têm seus hobbies e essas outras atividades que lhe dão prazer e que servem para oxigenar o cérebro, né? Isso só traz coisas boas na vida da gente. Assim como eu fazer uma música e produzir alegria para pessoas num ambiente, causa uma sensação boa, acredito que causa uma sensação boa também para aquele colega que faz um prato bacana e todo mundo saboreia aquilo e dá uma sensação boa para quem faz e para quem recebe aquilo que foi feito. Então eu posso dizer que a música para mim só trouxe coisas boas, só trouxe amizade, e a gente não pode misturar as coisas. Eu aqui estou como juiz, né? Mas num palco eu estou como músico. Eu não vou ali de forma nenhuma... ali não é o juiz que está, ali é o músico. Então a gente está numa outra atividade, a gente tem que saber dividir as coisas para que elas não se misturem e não se contaminem de forma negativa, né? Meu avô diria que são o sinal dos tempos, né? Ele lhe diria assim, um juiz com o cabelo comprido e que ainda toca rock and roll, né? A desmistificação da figura. Mas, doutor Emerson, olha, eu gostaria de lhe agradecer imensamente a sua vinda aqui neste nosso primeiro programa Tendência Entrevistas e lhe dizer que as portas estão abertas, o microfone à disposição e que é sempre muito rica as conversas que se tem com o senhor, porque se consegue ter uma conversa leve, extrovertida e sempre muito esclarecedora, né? E até a próxima, o senhor faça suas considerações, então. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Portal Tendência pelo convite. Quero me colocar à disposição do canal e da comunidade para todo e qualquer esclarecimento que eu puder prestar dentro das minhas limitações como juiz, que possa ajudar a opinião pública a tirar suas dúvidas, seja com relação à justiça, seja com relação aos seus direitos, seja com relação a quem procurar no momento de violação. Enfim, eu estou aí aberto, minha relação com a imprensa sempre foi ótima e espero que assim continue e estou à disposição de vocês. Meu muito obrigado, Cláudio. Obrigado então a todos os espectadores do canal.